Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a proposta do Inter para ter o colombiano Gustavo Cuéllar, a renovação de um jogador que vem sendo importante nos últimos jogos, principalmente na Copa Libertadores para o time do técnico Mano Menezes. E o que aconteceu no treinamento de hoje no CT Parque Gigante, porque o time terá mudanças importantíssimas do aspecto físico e técnico para o jogo contra o São Paulo, e a gente fala sobre isso nesse vídeo a partir de agora e traz o gol de Enzo, filho do Fernandão, que esteve na atividade de hoje, mas eu te explico essa história na sequência. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal, e claro que esse vídeo e todos os outros sempre com o apoio da KTO. KTO.com tem meu código DIAS que te dá 20% de bonificação para dar uma brincada no primeiro depósito. Tem muito campeonato brasileiro nesse final de semana para tu fazer uma graninha lá na KTO, tá certo? Pessoal, quero começar esse vídeo falando sobre a atividade que aconteceu no CT Parque Gigante, a reapresentação ainda após o empate da última quarta pela Libertadores contra o Nacional em 2-2 no Beira-Rio. O time treinou à tarde no CT Parque Gigante, o treinamento foi aberto e já é o penúltimo treino, antes do jogo contra o São Paulo no domingo, 4 horas da tarde lá no Morumbi. Algumas informações importantes sobre a atividade de hoje, principalmente o ponto de vista físico. Alemão, lesão constatada na posterior da coxa direita, fica 10 dias fora de combate. O Inter não terá o alemão para o jogo contra o São Paulo no final de semana e não vai ter o alemão aí por mais uma semana, só vai voltar lá no outro final de semana, na outra rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Adriano e Luca brigam por uma vaga no ataque, mas eu vou chegar sobre o time. Johnny hoje participou do aquecimento, ele teve um trauma no quadril, ficou de fora do jogo contra o Nacional, hoje é titular no time do técnico Mano Menezes, é Campagnaro e Johnny a dupla de volantes. O Johnny ficou de fora e o que a gente ouviu no CT? Vai depender do que ele fará hoje, quinta-feira, e amanhã, hoje sexta-feira, e amanhã sábado, treinamento que será com portões fechados no CT Parque Gigante. Hoje ele participou só do aquecimento, depois foi pra academia. Se amanhã no treinamento fechado ele trabalhar com bola, aí sim deve viajar com a delegação, mas ele tá bem melhor em relação ao trauma que ele teve no quadril lá na rodada contra o Goiás no outro final de semana no Beira-Rio. O que teve também hoje no treino, tá? Bustos, Arangues, Jean Dias e Lucas Ramos trabalharam de forma separada, com bola, mas de forma separada com a preparação física no CT Parque Gigante. O Arangues está em processo de retreinamento, deve voltar no final do mês, voltar a jogar, exercer a atividade. Lucas Ramos e Jean Dias ainda se recuperaram do departamento médico, pode ser que retornem também no meio da semana. E o Bustos, ele tinha voltado de lesão bem antes do imaginado, uma lesão na coxa, tinha a expectativa do departamento médico é que ele voltasse contra o Atlético Paranaense, lá no dia 10 de maio. Que 10 de maio agora, mas eu digo, ele já tinha lesionado lá no início do mês de abril. No fim não ficou esse mês todo fora, voltou bem antes, voltou já contra o CSA, não entrou em campo, mas entrou em campo contra o Nacional. Então eu vejo isso muito mais como um trabalho preventivo do Bustos, não descarto, acho que até tem alguma chance dele viajar. Agora Arangues, Jean Dias e Lucas Ramos, esses não devem ser relacionados. Quem também deve ficar de fora, pelo menos do jogo, mas deve ser relacionado, é o lateral esquerdo René, o zagueiro Vitão e o meia Alan Patrick. O Mano citou o nome deles quando eu questionei na quarta-feira após o jogo contra o Nacional sobre a questão física do time. Ele diz, tem jogadores mais cansados, não dá para ir com força máxima em todos os jogos. Então René, Vitão e Alan Patrick tendem a serem poupados contra o São Paulo. Então a gente está falando de René, Vitão, Alan Patrick, Alemão por lesão e o Kehler. Pela opção do rodízio que o Mano já destacou, a tendência é que o Kehler fique no banco, comece esperando e o John receba uma oportunidade no domingo lá no Morumbi. Vamos desenhar esse provável Inter, tá? Vamos juntos. John no gol, Igor Gomes na lateral direita, Moledo na vaga do Vitão e Mercado dupla de zaga e o Tauan Lara na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo na vaga do lateral esquerdo René. Dupla de volantes, Matheus Dias ou Baralhas, eu tô apostando em Campagnaro preservado também, como já tinha sido contra o Goiás, acho que ele deverá ser de novo, então Dias ou Baralhas como primeiro volante, Depena como segundo, uma chance remota do Johnny, vai depender da condição dele, e lá na frente, Pedro Henrique, Maurício e Wanderson, Luiz Adriano ou Luca no comando do ataque, não descarto essa possibilidade de Luiz Adriano ou Luca, e aí do Luca aparecer como centroavante nesse time. Vou falar sobre o Luca na sequência, porque antes eu quero falar que hoje na atividade do CT Parque Gigante, 5 jogadores do Sub-20 do Inter, entre Sub-18 e Sub-20, trabalharam. O zagueiro João Dalla Corte, que inclusive é zagueiro de seleção de base da seleção brasileira, volante Anderson, o meia Vinícius Cortez e Enzo, filho do Fernandão, atacante, e o Leonardo Martins, também atacante, esses trabalharam com o elenco. E o Enzo foi um dos destaques dessa atividade. E aí eu estou usando aqui imagens do meu parceiro Tiger Junk da Rádio Bandeirantes, do que o Enzo fez no treinamento de hoje no CT Parque Gigante.
Aí. Aí então o Enzo, filho do homem, filho do Fernandão, trabalhando hoje. Muita gente pergunta, pô, o Enzo não pode ser relacionado pro jogo do profissional? Tem jogadores hoje na frente do Enzo, tá? Quero deixar isso bem claro. Ele sempre foi um jogador que chamou atenção por ser filho do Fernandão, mas também por ter demonstrado certa qualidade nas categorias sub-20, lá no sub-18 também. Enfim, ele já tá no elenco sub-20 há um tempo. É um jogador que alterna muito. O João Miguel bota às vezes ele como titular lá no ataque, às vezes um pouquinho mais pelo lado, um pouco mais recuado. Enfim, não é um jogador que é titular absoluto. Muitas vezes ele tem uma sequência de titular, isso é verdade. Mas às vezes ele acaba aparecendo no banco. E assim, é um jogador que, pelo que a gente escuta nos bastidores, ainda parece que não desabrochou. Por mais que tenha já uma idade elevada, ainda não desabrochou o Enzo, jogador do Internacional que está no elenco sub-20, tá certo? Pessoal, quero falar sobre o Luca, porque eu falei anteriormente sobre a possibilidade dele aparecer na equipe titular, tá? E uma informação muito importante do meu parceiro da Rádio Gaúcha, Simon Bianchini, excelente repórter, muito bem informado, de que o Inter já conversa para uma renovação do Luca. Eu conversei com pessoas no bastidor do Internacional e também do staff do Luca, que confirmam a informação. Já existem, de fato, conversas para uma renovação do Luca. Ele tem contrato até julho de 24 com o Internacional. Ele veio do Ceará para a base do Inter por R$1 milhão e 200 mil. Não é um valor muito alto. Por exemplo, o Matheus Dias também, o Inter pagou pouco, pagou R$500 mil para comprar ele do Tombense de Minas Gerais. Ele tem só 20 anos e o Inter está muito satisfeito, tá? Não só pelas atividades, e que eu já acompanhei boas atividades do Luca no CT Parque Gigante, mas o Inter está muito satisfeito com o que o Luca vem apresentando nos jogos. A gente fala dos pontos do Inter, dos 5 que tem hoje na Libertadores, ele participa do gol em Medellín, é uma participação dele com uma pré-assistência, que ele vai lá e rouba a bola lá na Colômbia, muita personalidade. Contra o Metropolitanos, o Inter estava tendo dificuldades contra o time venezuelano aqui no Beira-Rio. Ele foi lá e deu um passe, tirou um passe da cartola para o alemão fazer o gol no sufoco. E contra o Nacional, ele dá assistência, ele entra e dá assistência pro gol do Depena, que ia sendo o gol que ia dando a vitória se o Inter não tivesse levado depois na reta final do jogo. Então é um jogador que está ganhando muito prestígio e já tem conversas para renovação, tem contrato, como eu disse, até julho de 24, tá certo? E quero fechar o vídeo com a informação do meu parceiro Lucas Colar sobre a proposta do Inter pelo Gustavo Cuéllar, volante de 30 anos, colombiano. Que a proposta para ter Cuéllar, que o Inter já fez uma proposta agora para ter o Cuéllar, e que o Al-Hilal a gente trouxe aqui no canal, deu o sinal verde para as negociações, até porque o transfer ban deve ficar em julho, eles já têm essa informação, vão passar por uma reformulação, e o Cuéllar faz parte dessa reformulação. Então eles estão liberando alguns jogadores para que negociem a sua vida. Ele tem contrato até ano que vem ainda com o Al-Hilal, mas como eu disse, por conta do transfer ban que vai cair em julho, estão autorizando a negociação. A proposta do que o Lucas trouxe, a informação do Lucas Colar do Voz do Gigante, de 3 anos de contrato, um salário de $750 mil, 750 mil reais por mês, mais bonificações, em 3 anos de contrato. É um contrato que agrada o Cuéllar, eu já tinha escutado de algumas pessoas que ele queria 3 anos, de fato. A informação do Lucas Colar é 3 anos, 750 mil reais mensais, mais bonificações, basicamente um contrato de produtividade para o atleta de 30 anos. Fecharia o seu ciclo, pelo menos esse primeiro contrato com o Inter, com 33, faz sentido e chama atenção, tá certo, pessoal? Bom, o que eu tenho de informação, o Inter tá muito otimista no bastidor em relação a uma chegada do Cuéllar no meio do ano, tá? Seria a cereja do bolo, como o Inter imagina, para uma chegada dele e do Ener Valencia a partir do mês de julho, tá certo? Não esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um abraço e até a próxima.